Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Giovanni Ferraiolo, que, se eu não me engano, é o primeiro. Então, olá, bem-vindos! No primeiríssimo vídeo do canal, eu quero falar sobre os 10 melhores livros que eu li no ano passado. Antes, vamos para duas menções honrosas, livros muito bons, mas que não fizeram a lista final. O primeiro deles foi Lolita. Lolita é um romance onde o narrador é um pedófilo assumido, né? Quer dizer, o livro é narrado por um homem que admite plenamente sentir atração sexual por garotinhas de 11 a 13 anos, né? Essa faixa etária assim, que segundo narradoras as meninas atingem seu ápice do poder sexual de sedução, né? É um cara absolutamente nojento e detestável. E eu gostei muito da primeira metade do livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira eu achei sensacional. A segunda, o livro se transforma numa road trip, perdeu o encanto pra mim, perdeu aquela acidez, perdeu aquela bizarrice que tanto me atraiu para este mundo. Então, se eu tivesse gostado da segunda metade do livro, certamente Lolita teria entrado para o top 10 do ano, mas como só gostei da primeira, fica aqui como menção honrosa. A segunda menção honrosa é um livro que eu não tenho aqui, é um livro do Guimarães Rosa chamado Campo Geral, que narra o dia a dia na vida de um menininho chamado Miguelinho. Este livro é muito bom, muito legal, muito bonito, muito doce, mas ele não me conquistou enquanto eu o lia. Ele me conquistou depois, né? Teve uma espécie de efeito retardado no meu gosto por esse livro. Eu li esse livro em PDF, no auge da quarentena, em 2021, então eu estava muito puto, muito de saco cheio de tudo, né? E eu li para a faculdade, então toda vez que você lê uma coisa forçado, não é tão prazeroso quanto ler por iniciativa própria, né? Ele foi me conquistar depois, né? Quando eu terminei de ler, quando eu botei esse livro para trás de mim, aí sim eu gostei, percebi que é um livro brilhantemente escrito, muito doce, muito bonito, muito sincero, a cena final é lindíssima, tem a temática da infância, que é um dos temas que eu mais gosto, então fica aqui como menção honrosa Campo Geral. De novo, apenas a menção honrosa porque não me conquistou durante a leitura, e sim depois. Mas muito bem, chega de enrolação, vamos ao top 10 melhores livros do ano, começando por... A Seleção Poética de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, grande poeta romântico brasileiro, o primeiro grande poeta romântico brasileiro. É uma seleção poética organizada pela editora Círculo do Livro. E veja, eu não estava esperando gostar de Gonçalves Dias. Eu fui ler Gonçalves Dias justamente para entender mais sobre o romantismo brasileiro e suas origens, né, sua fase nacionalista, etc, etc. Eu não estava esperando gostar, então esse livro está aqui porque me surpreendeu. Eu genuinamente gostei da poesia do Gonçalves Dias, a Canção de Exílio, famosíssima. Tem um poema escrito em português arcaico. Gonçalves Dias era um grande estudioso da cultura, da língua portuguesa, né? E ele escreveu um poema em português arcaico chamado Loa da Princesa Santa, bastante interessante, um poema que se passa na Idade Média e tal. Tem o classicaço Ijuca Pirama, um clássico da poesia indianista brasileira. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? Isso aí é muito marcante, é muito memorável. Enfim, Gonçalves Dias me surpreendeu. Eu achei que ia ser brega, eu achei que ia ser chato e eu curti. Fica aqui em 10º lugar. Os Escravos, de Castro Alves, mais um livro de poesia romântica, que de novo, eu não estava esperando gostar tanto e gostei bastante. É uma série de poemas que fala sobre a escravidão, especialmente a escravidão negra no Brasil, século XIX. Castro Alves era abolicionista e ele faz parte de uma fase em que o romantismo se voltou para questões sociais, especialmente uma crítica à escravidão. Então os poemas aqui expõe os horrores da escravidão. É absolutamente horrível, é trágico, é desolador. Assim, é uma poesia que toca porque expõe horrores reais que de fato aconteceram e que aconteciam enquanto eram escritos lá na época, lá no século XIX, 1880, 70. O livro é uma defesa incondicional da liberdade. É bastante brega em muitos aspectos, porque é uma liberdade muito romântica, uma liberdade muito século XIX, que você lê hoje e não envelheceu tão bem, mas o livro continua excelente e continua muito bom como uma crítica feroz, um repúdio completo ao horror, à barbárie que é a escravidão.
Em oitavo lugar, O Guardador de Rebanhos, um livro de poesia contido na obra completa de Alberto Caeiro, publicada pela Companhia de Bolso. Ok? Alberto Caeiro, um dos heterônimos mais famosos, talvez o mais famoso do Fernando Pessoa, que é um pastor, é um guardador de rebanhos, como diz o título do livro. E ele é um poeta contra a poesia. Ele detesta a poesia, a filosofia, a religião. Ele acha que essas são invenções que o homem fez para tentar explicar o mundo e o mundo não precisa de nenhuma explicação. É muito louco ver um poeta contra a poesia. E ele fala constantemente, né? A flor não decidiu ser flor. A árvore não quer ser bonita, ela é só uma árvore. Somos nós, os homens, que ficamos inventando Deus, filosofia, poesia, tudo para tentar embelezar e explicar o mundo, e o mundo não quer ser explicado, o mundo quer ser o mundo, né? Gostei muito dessa ideia, gostei muito da execução. Começa a ficar um pouco repetitivo, como todo livro de poesia, na minha humilde opinião, começa a se repetir se for extenso demais, mas não cancela a beleza, porque é um paradoxo. Né? Na tentativa de ser contra a poesia, Alberto Caeiro se torna poético. Ele cria acidentalmente uma poesia própria, na tentativa de demolir os ideais de beleza e de literatura que ele diz detestar. Né? Então é muito interessante. Alberto Caeiro é sensacional, O Guardador de Rebanhos é muito bom, Fernando Pessoa é genial. A Rosa do Povo, livro de poesia de Carlos Drummond de Andrade. O Drummond que a gente vai encontrar aqui é um Drummond altamente crítico à sociedade. E aqui ele vai fazer uma série de poemas que se passa durante não é que se passa, eles foram escritos durante a Segunda Guerra Mundial e a ditadura varguista no Brasil. Então o clima aqui é de tristeza, é de horror, é de medo, é de solidão, desolação. É um clima de a perdição mesmo. Muitos poemas aqui são sobre não ter perspectiva de vida, são tempos sombrios, são tempos absolutamente difíceis para a humanidade e estamos atravessando atualmente outros novos tempos sombrios para a humanidade, com pandemia, Covid e tudo mais. Então esse livro aqui mostra que é cíclico, né? Os horrores do mundo, os tempos sombrios, os tempos adversos para o homem se repetem. Né? Então aqui na década de 40 era a ditadura e a Segunda Guerra, hoje em 2020 é o Covid, a pandemia, quem sabe o que vai ser daqui a 20 anos. Né? Os horrores no mundo eles vão e voltam, mas nós sempre teremos a literatura, nós sempre teremos a arte para que seja um refúgio, para que nos salve. Eu não gosto da ideia da arte salvando o mundo, eu acho meio romântico demais, mas sem dúvida a arte nos ajuda a atravessar momentos difíceis. Eu escrevi um artigo sobre isso, caso lhes interesse, está publicado nessa coleção de ensaios, publicado pelo meu professor João Paulo Ergesel, ok? Tem o meu artigo, sim, mas mais importante, tem um artigo de todas as pessoas da minha sala, o curso Letras. Então nós publicamos aqui este pequeno exemplar, este pequeno volume, com uma série de ensaios a respeito de linguagem e literatura. E o meu ensaio trata justamente sobre como a literatura se comporta em tempos em que a humanidade estava completamente desolada. Mas voltemos à Rosa e o Povo. Drummond aqui vai oferecer poemas de esperança, né? Porque a esperança, muito mais forte que a solidão e a desolação e a perdição, é o horizonte deste livro. A esperança ela é o que este livro procura encontrar em última instância. Então você vai ter poemas de cunho mais pessoal, mais intimista, mas o que predomina é isso mesmo. Poemas sobre como está difícil, mas que tudo vai melhorar, sabe? Se segura, se proteja, proteja quem você ama, vai dar certo, fica firme. E sem falar, claro, dos poemas anti-ditadura, dos poemas contra o horror nazista, os poemas contra o horror varguista. Infelizmente, para alguns, ou felizmente para outros, Drummond aqui estava muito envolvido com o socialismo, então tem poemas aqui em defesa da União Soviética, por exemplo, que é uma outra barbárie. Mas Drummond sempre defendeu o amor e a liberdade acima de tudo. Quando ele achava que o socialismo era a resposta para isso, ele defendeu o socialismo. Depois mudou de ideia, voltou atrás em várias posições, ou melhor, avançou em relação a várias posições que ele tinha. Mas a Rosa do Povo é fantástico, é sensacional. Muitos poemas sobre perda
e para quem perdeu alguém da família nessa pandemia, por exemplo, alguns poemas vão mexer a fundo mais, num nível mais íntimo, num nível mais assim, pessoal. Então assim, A Rosa do Povo é completo. Tem crítica social, tem poema intimista, tem poema a favor da liberdade, do amor, da esperança. Recomendo fortemente a leitura de A Rosa do Povo. A Cidade e as Serras, romance de Eça de Queiroz. Esse livro aqui é muito interessante porque eu achei que ia ser um porre, eu achei que ia ser insuportável e, de novo, o livro me surpreendeu. Eu gostei muito deste livrinho aqui, é um livro bem besta, assim, é um livro meio brega, né? É de uma fase do Eça de Queiroz em que ele estava no final da vida muito mais maduro, muito mais tranquilo em suas críticas e posições sociais. E ele escreve esse livro aqui meio que reconsiderando muitos pensamentos que ele tinha e meio que falando assim, mano, fica de boa, porque, sabe, viva a sua vida aí, seja tranquilo. A tranquilidade você encontra nas serras, em oposição às cidades, né? O livro é a história de dois amigos, um viveu na cidade a vida inteira, o outro na serra, e aí o livro é a diferença entre eles, quer dizer, o amigo que está na cidade, o cara que está na cidade, ele vive, sabe, com crise de ansiedade, querendo saber todas as notícias e informações do mundo a todo momento, e o cara da serra, ele é tranquilo, ele lê literatura em latim, sabe, ele é paz. Sabe, aproveite o dia, aproveite o campo, vamos na igreja, vamos ver o pôr do sol, né? E aí essa oposição entre os dois é a força que permeia toda a trama. É brega, é um pouco brega. Só que também tem bastante humor proposital e funciona. Eu não sei, eu acho que eu estava muito de bom humor quando eu li esse livro, porque eu curti, eu achei muito legal as críticas tranquilas, de novo, tranquilidade é a palavra certa, as críticas tranquilas e calmas que o Eça de Queiroz faz a sociedade, a cidade, a civilização. Um livro aqui do começo do século XX que já prevê alguns aspectos assim da instantaneidade do mundo moderno, né? O personagem que vive na cidade, ele tem uma parede com os relógios de todas as capitais do mundo para que ele saiba o tempo todo que horas é em todo lugar do planeta, tal. Então ele é muito antenado, ele tem uma biblioteca de 35 mil livros, né? E ele não lê tipo nenhum, mas é bom que ele tenha, porque se um dia ele precisar, ele precisa recorrer, ele precisa ter informação instantânea, que é o nosso Google hoje. Toda manhã ele compra todos os jornais da cidade para que ele tenha o máximo de notícia possível, que é o nosso equivalente a Twitter, a informação instantânea, né? Então assim, é um livro muito moderno, surpreendentemente moderno em muitos aspectos, que valeu a leitura. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o livro mais extenso da trilogia O Senhor dos Anéis e também aquele de que eu mais gostei. Cara, eu não estava esperando gostar tanto desse livro. Acho que se a gente pode escolher um parâmetro para essa lista, foram livros que me surpreenderam. Eu gosto do Senhor dos Anéis, eu gosto muito dos filmes, li o primeiro livro, o segundo, mas assim, nunca significou nada pessoal para mim. E nesse livro, cara, O Retorno do Rei, cara, como é bom, porque também fala sobre os horrores do mundo, cara. A jornada do Frodo e do Sam para derrotar o Sauron e destruir o Anel. O Tolkien imprimiu nessa história experiências pessoais que ele teve quando ele lutou na Primeira Guerra Mundial. A fome, a sede, o cansaço, o medo, a paranoia, a luta constante contra o inimigo. E não é só o inimigo, o Sauron, os soldados, os inimigos literais, mas também o inimigo que existe dentro de todos nós, a tentação, o pecado. O anel representa o mal supremo, né? Mas também o poder supremo. E como se manter íntegro diante disso, né? Cara, esse livro é sensacional e a aplicabilidade dele, meus amigos. Se você trocar, sabe, Sauron por Covid e Denethor por Bolsonaro, você vai ter literalmente uma descrição do que está acontecendo, né? A diferença é que o Denethor teve um passado honrado, o Bolsonaro não. Mas, cara, esse livro aqui é muito aplicável para os dias de hoje, velho. Eu fiquei inacreditavelmente surpreso sobre como é moderno este livro, porque trata, no meio de toda a ficção, elfos e dragões, trata de aspectos e temas muito humanos. Sem falar que é uma leitura que te prende do início ao fim. É uma jornada, é um livro extenso, é um livro grande, mas que vale muito a pena. É a conclusão épica da saga do Senhor dos Anéis. Cara, eu adorei O Retorno do Rei. O Processo, do Franz Kafka, um livro aí essencial da literatura
em língua alemã, e um dos melhores livros do Kafka, segundo o que me consta, né? Eu só li dois, os dois foram muito bons, né? A Metamorfose e o Processo. A Metamorfose já foi um dos melhores livros que eu li em 2020. Em 2021 eu li o Processo, que é tão bom quanto, um pouquinho abaixo, mas é tão bom quanto. O Processo fala sobre as arbitrariedades da justiça, fala sobre como as leis, o Estado, o aparato de poder pode ser incompreensível, pode ser injusto, pode ser arbitrário, pode ser completamente desconectado da realidade, né? Quando você coloca muito poder nas mãos de grandes burocratas, meio que você perde o controle do que eles fazem e eles passam a existir numa camada acima e você fica meio perdido, sem rumo, mas continua sofrendo na pele as injustiças e as decisões questionáveis deste Estado. Não só isso, fala muito sobre a incerteza dos tempos, que de novo é um tema muito atual, né, velho? O Processo é um livro essencial para quem estuda direito, para quem quer ser advogado, deve ser lido sem dúvida. Tem passagens enigmáticas, tem metáforas e símbolos que até hoje estamos tentando compreender, se é que há algo a compreender, porque tal qual o Processo, o livro pode estender-se infinitamente sem ter nenhuma conclusão efetiva. Cara, que livro brilhante, que livro que prende, que entretém, mas que também faz questionar, que também faz refletir. Leia o Processo urgentemente. Várias histórias é uma seleção de contos do Machado de Assis, feita pelo próprio Machado de Assis. Então, quer dizer, não é que alguém, anos depois da morte do autor, voltou e pegou esses contos e lançou num compilado. Não. Machado de Assis selecionou pessoalmente essas 16 histórias e as colocou numa seleção, num livro inacreditável. Inacreditável. Esse livro, só para você ter uma ideia, ele abre com A Cartomante, que já é tipo top 5 contos nacionais, por que não? Então ele abre com a Cartomante, mas não só isso, ele tem histórias, cara, tão memoráveis, tão incríveis, várias histórias, é Machado de Assis em sua melhor forma. Quer começar a ler Machado de Assis? Comece por várias histórias, você vai encontrar contos excepcionais. A Cartomante, O Enfermeiro, Uns Braços, Um Homem Célebre, Conto de Escola, é incrível, assim, é o Machado de Assis mais puro, é o Machado de Assis mais certeiro, mais Machado que você jamais vai encontrar. Os contos alternam entre maravilhosos e bons, quer dizer, esse é o parâmetro, maravilhoso e bom, nenhum vai estar abaixo disso. Personagens incríveis, temas incríveis, reflexões que você vai levar para a vida, cara, várias histórias, é mais do que recomendado, é essencial. Leia Machado de Assis, começando por várias histórias, e você vai ver por que ele é considerado o maior autor brasileiro de todos os tempos. Decamerão, do meu xará Giovanni Boccaccio, uma seleção, uma coleção, melhor dizendo, de contos medievais. Outro livro extremamente aplicável, sobre o qual discorri a respeito no meu artigo que eu mencionei. O Decamerão é uma coleção de contos da Idade Média, são 100 histórias, certo? E são narradas por um grupo de 10 jovens que se refugiam numa igreja abandonada para fugir à peste negra. Cara, que sensacional! Uma pandemia desolando o mundo, 10 jovens se juntam num lugar para passar o tempo contando história. É um mergulho profundo no mundo medieval, só que sem todo aquele glamour da Igreja Católica, dos reis e da nobreza, não. No Decamerão você vai ver gente como a gente pobre, gente tarada, gente sem nenhum caráter, sem nenhum escrúpulo, é o padre comendo a freira, é a freira dando pro abade, é o príncipe traindo a família para sair com a menina e não sei o que, a mulher que trai o marido com o melhor amigo, cara, esse livro é uma baixaria, mas é uma baixaria tão incrível, tão sensacional. O Decamerão é a comédia do sexo, é a comédia humana. A Divina Comédia é a comédia das divindades, dos assuntos altos. O Decamerão é a comédia dos assuntos baixos. É divertidíssimo. Algumas das histórias dá vontade de reler, assim, mensalmente. Que saudade daquela história, vou reler. Cara, é um baú de cultura medieval. Decamerão vale muito a pena. Procure, sei lá, as 15, as 20 ou 50 melhores histórias do Decamerão e leia e se delicie.
E por fim, o melhor livro que eu li em 2021 foi Grande Sertão Veredas, a obra máxima de João Guimarães Rosa, um dos livros mais importantes da literatura moderna brasileira. Grande Sertão Veredas é chamado de a Odisseia brasileira. É uma viagem, é uma jornada, é uma travessia, como diz no livro, pelo mundo dos jagunços no sertão de Minas Gerais, mas para além do aspecto regionalista, traz temas absolutamente universais: vingança, amor, amor proibido, né? A busca por identidade, a indecisão, a dualidade do homem. Esse livro aqui é fantástico, é fantástico. Assim, é gigante, é grande, é uma coisa assim que exige um certo fôlego e exige uma certa coragem para atravessar, para fazer a travessia. E a coragem também é um dos temas principais do livro, cara. É um livro que muitas vezes ele meio que fala sobre si mesmo, é meio metalinguístico, porque o livro, afinal de contas, ele é narrado pelo personagem principal num único fôlego, né? O livro começa, o cara fala, vou te contar uma história, e aí na última página ele fala, essa foi minha história. Então, tipo, tudo isso no meio é a vida, é um mergulho, é um recorte de uma vida, é um microverso, né? O sertão é o mundo, o sertão ele é um microverso, ele é uma representação do mundo inteiro, né? E dentro do sertão você vai encontrar tudo que você encontra no mundo. Então, de novo, temas humanos, temas universais, temas assim que não tem como não gostar, você vai encontrar alguma coisa aqui dentro que vai te conquistar, sem dúvida. É muito prazeroso de ser lido, é muito interessante, é muito fascinante, é memorável. A cena, cara, tem cenas. Você lê isso aqui, você se sente num filme, porque o livro tem cenas inacreditáveis e muito bem construídas, que você se sente uma parte daquele mundo, você se sente presenciando aquilo, e é tudo em sequência, assim, as cenas vão se superando, cara, é fantástico, é incrível, o aspecto diabólico, o aspecto fáustico, né? Quer dizer, como se não bastasse tudo isso, o livro ainda é uma releitura do mito de Fausto. Então assim, cara, é um livro completo, é a Odisseia brasileira, é Grande Sertão Veredas, é o melhor livro que eu li em 2021. Quais foram os melhores livros que você leu no ano aqui que passou? Por favor, deixe nos comentários, vamos dialogar, vamos trocar informação a respeito de literatura. Muito obrigado e até mais!